Olá pessoal, é sábado, dia de falar de esportes aqui na nossa programação. Vamos nessa! O rei do futebol nos deixou no fim de 2022, mas um lançamento do mercado editorial brasileiro mantém vivo o legado de Pelé. Estou falando do livro Pelé, o Rei Visto de Perto, de autoria do jornalista e escritor Maurício Oliveira, que conversa comigo aqui no Boletim Esportes. Seja bem-vindo, Maurício. Oi, Leonardo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, viu? Falei o nome do livro certo, Maurício? Falou. Pelé, o Rei Visto de Perto, exatamente. Perfeito. E o que você viu bem de perto do Pelé? Você teve detalhes realmente exclusivos, inéditos para a produção desse livro? Há 10 anos, em 2013, eu participei de um projeto que incluía entrevistas com Pelé, né? Eu sou jornalista, e também com pessoas próximas a ele. Amigos de infância, ex-jogadores, pessoas como o Didi, o histórico barbeiro dele. Então, esse trabalho foi feito na época, mas eu fiquei com anotações dos bastidores do trabalho. Algumas circunstâncias, cenas muito curiosas, né? E eu sabia que essas informações seriam importantes guardar por se tratar de um personagem muito relevante da nossa história, né? Então eu fiz essas anotações desses bastidores e agora com o falecimento dele veio o convite da editora Matrix para publicar um livro contando de forma panorâmica a trajetória, a vida e a carreira dele, e mais entremeado com essas cenas de bastidores que ajudam a entender quem era o homem, né, Edson, além do jogador Pelé que todo mundo conhece, né? E como é que você descreve esse contato que você teve, né, durante essas entrevistas com o Edson, né? Porque se tem muita a separação, o próprio Pelé, de forma muito curiosa, fazia essa separação entre Edson Arantes de Nascimento, a figura, aquele que tinha CPF, e a figura mítica, a figura lendária do futebol, Rei Pelé. Como é que foi esse contato com a figura, seja Edson, É, seja Pelé? é. Eu, eu logo percebi que essa divisão que ele fez, né, em duas personas, desde muito cedo, o Edson e o Pelé, foi a forma que ele encontrou para lidar com a grandeza do que estava acontecendo na vida dele, né? Ainda quase uma criança, né, aos 16, 17 anos, já ir para uma Copa do Mundo, ser campeão do mundo, cumprir a promessa que ele tinha feito para o pai, de que ganharia uma Copa para o Brasil, né? O pai ficou muito triste quando o Brasil perdeu a Copa de 50, o pai dele, Dondinho, também jogador de futebol, e naquela ocasião o Pelé, ainda com 9 anos, disse: Não, pai, pode deixar que eu vou ganhar uma Copa para o Brasil. E ele cumpriu essa promessa muito mais rápido do que a gente poderia imaginar, né? Então, para lidar com toda a grandeza disso, ele acabou é, criando essa divisão. Então, ele muitas vezes se referia ao Pelé na terceira pessoa, entendendo que o Pelé era esse ser contemplado por um talento incrível, né? E que o pai dele, o Dondinho, muitas vezes reforçava nele esse aspecto, né? Olha, você recebeu um dom, um grande dom, e você tem que fazer jus a esse dom divino que você recebeu, essa graça que você teve. Então, o Pelé, de certa forma, sabia que o homem, Edson, era um homem comum, que podia errar, que podia ficar zangado, que podia ficar cansado, mas o Pelé era o mito, né? O mito, o super atleta, o super homem, do qual o Edson até sentia uma certa inveja, digamos assim, porque o Pelé era quase o infalível, né? E eu digo que o Edson sentia essa certa inveja porque foi muito curioso, né? Uma dessas cenas de bastidores, né? Num dos momentos que eu fui fazer uma das entrevistas com ele, as pessoas do meu meio, né, amigos, parentes, sabendo que eu ia conversar com Pelé, diziam assim: "Ah, manda meu abraço pro Pelé. Manda meu abraço pro Pelé". Sabe? Isso é muito curioso, porque todo mundo se sentia muito próximo dele, né, muito íntimo por aqueles anos todos de convivência. Até quando eu peguei o carro, né, que foi me levar de São Paulo para Santos, quando eu comentei com o motorista que eu estava indo entrevistar o Pelé,
ele ligou para o Birubiru, dizendo que era amigo do Birubiru, grande jogador do Corinthians, né? Jogador folclórico. Ele disse, eu sou amigo do Birubiru, vamos ligar para ele. Aí ele ligou ali, colocou no Viva Voz, e aí ele falou pro Biro, olha, tô com um jornalista aqui que tá indo entrevistar o Pelé. Aí adivinha o que o Birubiru falou? Olha, manda meu abraço pro Pelé. Aí eu cheguei no Pelé com esses abraços acumulados todos, né? Aí eu cheguei para ele e falei, olha, é incrível. Todo mundo com quem eu falei no caminho dizia, manda meu abraço pro Pelé. Até o Birubiru, não me pergunte como, mas até o Birubiru. E aí a reação dele eu achei muito simbólica, porque em um tom meio melancólico ele falou assim, pro Pelé todo mundo manda abraço, mas pro Edson ninguém manda. Uma coisa que muito se fala também sobre o Pelé ser inatingível até hoje é que muitos lances que Pelé protagonizou em campo, lá na década de 50, 60 e 70, os jogadores de hoje meramente copiam esses lances, né? Você considera o Pelé realmente um visionário, um precursor no cenário do futebol mundial, Maurício? Não tem dúvida sobre isso, né? Existe realmente um futebol antes do Pelé e um futebol depois do Pelé, né? Primeiro porque ele, com esse talento inegável dele, ele motivou os jogadores com os quais ele jogava também se tornarem melhores, né? Ele chegou num time do Santos, que já era um time bem arrumado, já era um time que tinha sido campeão paulista depois de 20 anos na fila e tal, mas ele foi a cereja do bolo desse grande time, né? E claro, ele era um jogador de equipe, né? O Pelé, ele tinha uma velocidade muito grande de raciocínio, né? Então ele cobrava isso dos outros jogadores, né? Tanto que o Clodoaldo, que escreveu o prefácio do meu livro, eu convidei a escrever o prefácio, e o Clodoaldo, parceiro dele no Santos e na seleção, dizia isso, né? Que logo nas primeiras partidas dele pelo Santos, Clodoaldo, 9 anos mais jovem que o Pelé começou a dizer para ele: tá demorando, tem que ser mais rápido. E aí ele foi conversar com o Pelé e foi entendendo o que que era aquilo, né? E aí foi entendendo que era isso. Quando a bola chega, você já tem que saber o que vai fazer, né? Até circulou bastante aí, né? Essas comparações, né? Lance do Pelé, Cristiano Ronaldo fazendo igual tantos anos depois, o Messi, o Neymar. E a gente tem que lembrar também que tem alguns dos lances mais espetaculares do Pelé, infelizmente, se perderam, né? Não tem imagem. Por exemplo, o gol que é tido como o mais bonito da carreira dele contra o Juventus, né? 4 chapéus, foi até reconstituído por um filme, né? Por computador e tal, porque não tem esse registro. Assim como o gol de placa que ele fez no Maracanã, que deu origem ao termo gol de placa, né? De tão bonito que foi, mereceu uma placa, também não existe o registro da imagem, né? Então a gente tem muito registro de lances fantásticos do Pelé, mas tem muita coisa que ficou perdida, né? Existe um mundo do futebol pós-Pelé? O Pelé conseguiu ser o melhor do mundo sem sair do Brasil, né? Naquela época ele foi reconhecido como o melhor do mundo e continuou jogando no Brasil. Mas ele tinha uma respeitabilidade incrível, né? O mundo afora. Eu não sei se isso é possível voltar a uma situação assim, porque também a seleção brasileira naquela época era composta por jogadores todos jogando aqui, né? Um possível legado do Pelé seria a gente lembrar que nós, na América do Sul, né, somos grandes no futebol, que nossos clubes podem ser grandes, que nossas seleções podem ser grandes, né? E que não necessariamente a gente precisa sempre considerar que o que é europeu é melhor, apesar de todo o poderio financeiro e econômico, né? Mas nós temos condições aqui de bater de frente com esses grandes clubes e essas grandes seleções, né? Maurício, queria agradecer aqui pela tua participação, Maurício Oliveira, jornalista, autor e que está lançando no mercado mais uma obra a respeito de Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé. Muito obrigado aqui pela tua participação no Boletim Esporte, Maurício. Obrigado, Leonardo. O prazer foi meu. Um abraço, viu? Eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. Continue aqui com a gente na nossa programação e acompanhe também no YouTube. Tenha um excelente fim de semana. Grande abraço.